Olá, bem-vindas e bem-vindos! Finalmente chegou o dia de nós iniciarmos a jornada Investe Direito. Eu sou Michele Nils Fávaro, sou planejadora e consultora financeira e fundadora da Investe Direito. E durante essa jornada eu vou te ensinar como fazer o seu dinheiro render muito mais do que nos bancos. Hoje, mais de R$ 1 trilhão está aplicado em investimentos ruins nos grandes bancos. Milhares e milhares de brasileiros deixam de ganhar dinheiro todos os dias porque não têm o conhecimento que você vai receber agora. E esse dinheiro que as pessoas deixam de receber poderia estar nas mãos delas, poderia ser usado para a realização dos seus objetivos, para viagens, cursos, para ter um padrão de vida muito melhor. Mas essa realidade pode e deve ser transformada. Basta que as pessoas aprendam a investir direito o dinheiro. E durante essa jornada eu vou mostrar passo a passo, com estudo de caso, como você pode fazer o seu patrimônio aumentar cada vez mais com segurança e ficar longe daqueles investimentos ruins que são oferecidos todos os dias pelos gerentes de banco. O que você vai ter acesso aqui não é pirâmide, não é day trade, não é investimento esportivo, não é investimento com robôs, nada que dependa de sorte. O que eu vou compartilhar hoje com você aqui é um método, o resultado de mais de uma década de vivência, de estudo, de aprendizado com investimentos e que vai realmente mostrar como você pode multiplicar e proteger o seu dinheiro. É um método simples que pode ser aplicado por todos, mesmo se você não tem conhecimento algum sobre investimentos. Mesmo se você tem uma vida extremamente corrida e até mesmo se você já tem alguns investimentos, mas não está contente com a rentabilidade deles. Esse método me permitiu sair de um patrimônio de pouco mais de R$ 50 mil para um patrimônio milionário em poucos anos, sem abrir mão da segurança. Ele faz com que eu descubra as armadilhas financeiras, mas também que eu identifique oportunidades e faça o meu dinheiro render cada vez mais. O conteúdo que você vai ter acesso nessa jornada transformou a minha vida e está transformando a vida de centenas de alunos meus, pessoas que, como eu e talvez como você, tinham dinheiro aplicado no banco em investimentos ruins e depois, com conhecimento, conseguiram multiplicar e proteger o patrimônio. Antes de seguir com o conteúdo, eu queria compartilhar com você o depoimento de alguns dos meus alunos. Olá, tudo bem? Me chamo Eliane e eu quero contar para vocês a minha trajetória dentro da Investe Direito. Eu sempre fui uma pessoa que nunca me interessei por investimentos, guardava um dinheirinho lá de vez em quando na poupança, nem uma conversa madura com meu esposo, com a minha família, eu tinha com relação a dinheiro. A gente começa a vida da gente e a gente quer evoluir em tudo, tanto na vida profissional, na vida espiritual. E aquela vida financeira a gente vai deixando de lado, vai achando que não é capaz, o medo, né, te faz ficar neutralizada, então você não acredita no seu potencial, você vai ficando muito conformado com aquela situação que você está. Então, minha vida chegou num ponto assim, que estava chegando a minha aposentadoria e eu vi despencar a minha renda. Eu fiquei um pouco desesperada, falei, nossa, mas como, né? Eu vou perder 33 ou mais por cento do meu salário? Como que vai ser da agora para frente, né? Tenho mais de 50 anos, e aí? Primeira vez que me deu aquele choque. Foi aí que eu conheci a Investe Direito, né? Através dos anúncios, que eu estava num momento bem difícil. A partir do momento que eu virei a chavinha, né? O botãozinho para falar assim, eu sou capaz, eu vou me interessar, eu quero cuidar das minhas finanças, eu quero progredir financeiramente. A Michele, né, deixou muito claro que você não precisa investir um rio de dinheiro, muito dinheiro, todo o seu dinheiro. Você vai investindo aos poucos. E me tirou uma venda dos olhos, sabe? Ficou muito mais claro para mim o jeito de investir, como investir. Então, eu estou muito contente dentro
do mercado financeiro, meio ano aí de trajetória, já estou prosperando e assim, eu estou perto dos meus 50 mil reais. Eu nunca tive esse ganho pelo método convencional, né? Poupança e tudo mais. Então, com esse conhecimento, você vai influenciando as pessoas da sua casa. Inclusive, meu esposo era bem resistente com relação à questão de investir. Ele tinha lá sua previdência privada há mais de 15 anos no banco e com as nossas conversas ele tomou a decisão de tirar o dinheiro da previdência e investir de outra forma esse dinheiro, porque estava rendendo muito menos que a inflação, não compensava, né? Estava perdendo dinheiro. Meu esposo fala que eu mudei da água para o vinho. Então hoje a gente até investe juntos. E é mais legal, assim, da minha parte com a família, assim, a credibilidade que você passa a ter junto aos seus. Até os filhos, né, que são jovens, eles pedem opinião sobre questão de investimento, o que a mãe acha, como tá, PCA, FIIs, renda fixa, tantas coisas aí. Antes era um bicho de sete cabeças para mim. Na Investe Direito você tem todo esse respaldo, todo esse apoio que você pode confiar, porque eu confiei e para mim deu muito certo. Só quero te lembrar o seguinte, não tenha medo de aprender. Acredita em você, você pode mudar através do conhecimento, porque o conhecimento, você sabe, já liberta. Você vai fazer melhores escolhas, você vai poder investir muito melhor o seu dinheiro, o suor do seu trabalho. Você luta tanto para ganhar e aí vai entregar de mão beijada para os bancos e deixar lá perdendo dinheiro. Que hoje todo mundo aqui investe. E investe direito. Oi, meu nome é Ana Paula, sou fisioterapeuta, sou mãe, tenho uma vida muito corrida e antes eu investia meu dinheiro na poupança e na previdência, achando que estava fazendo a melhor escolha para mim. E aí eu conheci a Michelle, eu comecei a ver vídeos dela explicando sobre o rendimento da poupança e da previdência. E fiquei muito interessada, eu fui aprendendo a investir melhor o meu dinheiro. Hoje eu tenho um rendimento 40% maior. Hoje eu me sinto muito mais capaz de tomar as melhores decisões com o meu dinheiro e vou levar esse conhecimento para o resto da vida. Agora que você já viu, através desses testemunhos, de pessoas que tiveram a vida financeira transformada, que é totalmente possível mudar essa realidade, fazer o dinheiro render muito mais do que nos bancos, eu quero contar um pouquinho da minha história e de como eu descobri as armadilhas do banco que faziam o meu dinheiro literalmente sumir. Eu nasci em uma família de classe média. Quando eu era pequena, meu avô paterno era um homem muito próspero. Ele tinha usina de álcool no Paraná, madeireira lá no Amazonas, diversas fazendas, enfim. Mas em algum momento da história dele, a situação mudou. Ele começou a perder seus bens e a ter muitas dívidas. E quando ele faleceu, junto com a dor da perda dele, porque ele era realmente uma pessoa muito querida, a família teve que conviver com outras dificuldades. Sobraram poucos bens e alguns ainda o banco tomou por conta das suas dívidas. Meu pai, como tinha estudado, conseguiu ter um padrão de vida bom, de classe média, mas passou a vida inteira literalmente correndo atrás do dinheiro para pagar os meus estudos e os estudos da minha irmã. Eu lembro que teve uma época que meu pai se endividou muito também e acabou perdendo a nossa casa para o banco. Meu avô e meu pai sabiam como ganhar dinheiro, mas as perdas financeiras que eles tiveram mostraram que eles não sabiam administrar e muito menos proteger o patrimônio. Bom, eu me formei em Direito pela Universidade Estadual de Maringá, advoguei na área tributária e logo passei em um concurso público federal. De lá para cá, já são mais de 15 anos de carreira pública dentro do judiciário. Por isso, pelo meu cargo, eu sempre tive um bom salário. Mas o que acontece? Mesmo ganhando bem, eu não conseguia evoluir financeiramente. O dinheiro que eu economizava, eu fazia o que a maioria das pessoas faz e que talvez você faz hoje. Eu deixava aplicado no banco e seguia todas as recomendações do gerente. É impressionante como o gerente se torna alguém especial para nós. Passamos a confiar a ele todas as decisões com o nosso dinheiro. Eu lembro que o gerente me ligava, falava que eu era uma cliente especial e que por isso eu tinha acesso
aos melhores produtos e investimentos do banco. Eu até me lembro de olhar o extrato, de ver que aqueles fundos não estavam rendendo bem, de que o dinheiro na poupança rendia muito pouco, mas sempre que eu questionava o meu gerente, ele tinha uma explicação perfeita para me dar. A gente passa realmente a confiar no gerente. É mais cômodo fazer aquilo que ele indica. Nas nossas conversas, ele falava que o investimento do banco era melhor porque rendia não sei quantos % do CDI, que a taxa Selic era tal, que o IPCA era X. Eu ficava ouvindo aquele monte de nomes, daquelas siglas e não entendia nada. Até por isso, acabava aceitando tudo que ele sugeria. Além disso, eu sentia no meu bolso que as coisas estavam ficando cada vez mais caras. Mas, sinceramente, naquela época eu não sabia o que fazer. Também achava que não tinha tempo para isso, porque trabalhava muito, tinha uma rotina muito corrida. Então eu ia deixando, não tomava uma atitude, fui procrastinando isso. Até que um dia, um amigo meu, também oficial de justiça, comentou comigo o quanto ele recebia de juros e rendimentos nos investimentos dele. E eu fiquei realmente perplexa. Comecei a questionar ele com um monte de perguntas e ele teve a generosidade de me explicar aonde aplicava o seu dinheiro. Nós dois tínhamos praticamente o mesmo salário, mas ele já tinha acumulado um patrimônio 20 vezes maior que o meu. Quando eu falei para ele que quem tomava as decisões com o meu dinheiro era o gerente, ele me fez a seguinte pergunta: Michele, você acha que para o gerente os seus interesses são mais importantes que os dele? Aí ele me disse o óbvio, que nem sempre é tão óbvio assim. Michele, o gerente precisa bater metas, ele precisa empurrar para você investimentos que nem sempre são bons. Por quê? Porque ele recebe comissão para isso. Por mais que ele goste de você, o interesse que ele defende é o dele e o do banco. Então foi nessa conversa que eu descobri que o meu amigo tinha algo que eu não tinha. Ele tinha conhecimento, ele tinha educação financeira. Além de administrar muito bem o seu dinheiro, ele investia muito melhor, sem abrir mão da proteção. Então, definitivamente eu entendi que apenas ganhar dinheiro não faria com que eu tivesse um futuro melhor financeiramente e de forma duradoura. Ficou claro para mim que eu já tinha perdido muito dinheiro no banco. Outra coisa que me assombrava muito é saber que a aposentadoria, tanto pelo INSS quanto pelo regime próprio dos servidores públicos, ficava cada vez pior. E esse problema ainda persiste. Hoje, apenas 1% dos brasileiros que se aposentam conseguem manter o padrão de vida. O restante precisa diminuir o padrão de vida ou contar com a ajuda financeira da família. Definitivamente não era isso que eu queria para o meu futuro. Então, a ficha caiu. Eu entendi que precisava fazer o meu dinheiro render muito mais do que lá no banco. Que a cada dia que eu adiasse isso, significava menos juros no meu bolso, objetivos e sonhos a menos que eu iria realizar. Hoje eu sei exatamente o efeito do tempo nos investimentos, o poder dos juros sobre juros agindo todos os dias. Eu sei que cada dia faz a diferença, como eu vou te provar durante essa jornada. Pronto, eu estava convencida que precisava tirar o meu dinheiro do banco e fazer investimentos melhores. E eu comecei. No primeiro momento, eu decidi colocar a mão na massa e fazer isso sozinha. Mas eu não fiz nenhum curso, nenhuma mentoria, achava que não tinha tempo para aprender sobre investimentos, não queria gastar dinheiro com isso, simplesmente achei que pudesse investir sem conhecimento. Até que as consequências apareceram. O dinheiro até rendia mais que no banco, mas ainda rendia muito pouco. Até que um dia, em um livro, eu li uma frase que foi a virada de chave na minha vida. Uma frase que virou um princípio para mim, um verdadeiro farol. A frase é: o conhecimento rende sempre os melhores juros. Então eu parei e resolvi fazer cursos, ler livros, fazer mentorias e adquirir esse conhecimento. E o resultado chegou. Em poucos anos, eu consegui multiplicar o meu patrimônio em mais de 20 vezes. E é tão gratificante que hoje, se eu quisesse apenas desfrutar do meu dinheiro, eu já teria alcançado a minha liberdade financeira. 39 anos
e sem depender de aposentadoria alguma. Liberdade financeira, se você ainda não conhece o significado dessa expressão, é aquele estágio que você alcança onde o seu próprio dinheiro, o seu patrimônio, consegue gerar renda para você para cobrir todo o seu custo de vida mensal. Por exemplo, vamos imaginar que meu custo de vida seja de R$20.000. Então, se eu decidisse pegar todo o meu patrimônio e simplesmente aplicasse ele em um investimento que rendesse 1% ao mês de juros, o que hoje é perfeitamente possível, esse investimento pagaria de juros para mim o valor do meu custo de vida mensal. É o meu próprio patrimônio gerando dinheiro para cobrir os meus gastos. Dessa forma, eu não precisaria mais trabalhar pelo dinheiro para ter o padrão de vida que eu tenho hoje. Quando você alcança a liberdade financeira, não significa que você tem que parar de trabalhar. Na verdade, significa que você alcançou a liberdade plena. Por quê? Porque você pode continuar trabalhando ou não, pode trabalhar com o que quiser e se quiser, na hora que quiser. Dinheiro, a partir desse momento, não é problema para você. No meu caso, eu ainda não parei de trabalhar, porque eu quero aumentar o meu patrimônio e ter um padrão de vida ainda melhor para mim e para a minha família. Mas hoje eu tenho essa liberdade de poder escolher se continuo trabalhando ou não. E esse é o poder da educação financeira, dos investimentos. Investir é comprar liberdade, é poder escolher o que fazer com o seu tempo e não ser obrigado a trocar ele por horas de trabalho correndo atrás do dinheiro para pagar as contas. Sabe o que é legal? Eu alcancei tudo isso sem ter nenhuma formação técnica em investimentos, sem ser formada em economia ou ter qualquer outra profissão dentro do mercado financeiro. Nada disso. Eu descobri que investir é simples, mas é preciso ter conhecimento. É preciso ter um método. Eu fiz exatamente o caminho que você está fazendo agora. Lembra que eu falei que eu estava insatisfeita com o retorno dos meus investimentos? Provavelmente é pelo mesmo motivo que você está aqui agora. De verdade, você não precisa ser um expert para ter os mesmos resultados que eu. Não precisa ficar todo dia acompanhando o mercado, notícias, nada disso. Hoje, com o conhecimento que eu tenho, eu faço os meus investimentos no máximo em 2 dias no mês e gasto aí em cada dia aproximadamente 30 minutos. E além desse poder de poder multiplicar o meu dinheiro, o conhecimento que você vai ter acesso aqui nessa jornada permite que você não só se defenda das armadilhas do gerente, mas também deixe um verdadeiro legado para os seus filhos. E por que legado? Porque hoje eu sei fazer, eu tomo as decisões com o meu dinheiro, eu invisto e eu transmito esse conhecimento para a minha família, para os meus filhos. E, sinceramente, eu acho isso muito valioso. Meus filhos estão tendo e vivenciando a educação financeira. Eles não apenas estão ouvindo, mas estão vendo eu fazer. Porque é bíblico. A palavra convence, mas só o exemplo arrasta. Hoje em dia eu sei que apenas ter um excelente diploma não é suficiente. É importante sim investir na educação, na escola, na faculdade. Afinal, elas ensinam como ter uma profissão e como ganhar dinheiro. Mas se eles não tiverem educação financeira, vão ser enganados pelo banco, como eu também fui. Olha só, eu dou mentoria para médicos, advogados, empresários, servidores públicos, pessoas que em geral ganham muito bem, mas que perdem dinheiro em investimentos ruins. Então, só de eu saber o quanto esse conhecimento é valioso para os meus filhos, já faz eu querer buscar cada vez aprender mais. Por tudo isso que eu compartilhei com você, pelos meus resultados, os meus amigos e familiares começaram a se interessar pelo assunto. Começaram a pedir informações, a pedir aulas. No começo eu fazia isso presencialmente, mas os meus amigos contavam para os amigos, para outras pessoas, e eu passei a dedicar muito do meu tempo para isso. E eu ainda tenho o meu trabalho, a minha família, os meus filhos, os meus próprios investimentos para administrar, então eu não conseguiria compartilhar esse conhecimento pessoalmente com todos. Foi aí que eu criei Investe Direito. Fui para as redes sociais, para esse universo online sem fronteiras, e por isso eu consigo conversar com você hoje, com pessoas que estão em São Paulo, Santa Catarina, no Amazonas ou até mesmo no exterior. De 2018 até hoje, já foram centenas de vidas transformadas por esse conhecimento,
Como você viu no começo desse vídeo, nesses mais de 12 anos de jornada como investidora, eu entendi que existem 3 princípios básicos indispensáveis para investir direito, para realmente conseguir fazer o dinheiro render muito mais com segurança. 3 princípios que mudaram a minha vida, que eu uso em todas as minhas decisões, fizeram meu patrimônio multiplicar por mais de 20 vezes. Uma sigla simples que eu vou compartilhar com você: CMP. C de conhecimento, M de multiplicação e P de proteção. Nesse primeiro vídeo, eu vou revelar para você por que o seu dinheiro está sumindo no banco. E não se engane, não pense que essas armadilhas são simples ou facilmente identificadas por você. Assista até o final desse vídeo e eu tenho certeza que você vai se ver em algumas dessas situações e vai conseguir eliminar esse prejuízo. Então vamos colocar o método CMP em prática. Vamos iniciar aqui com o C de conhecimento e por consequência com o P de proteção. O conhecimento necessário para você proteger o seu patrimônio. Lembra quando eu falei que por muitas vezes sentava na frente do gerente e não entendia absolutamente nada do que ele falava? Que ele citava um monte de siglas que eu realmente não conhecia e até por isso acabava aceitando as sugestões dele? Hoje você vai entender o que são essas siglas, um conhecimento que é extremamente importante, que você vai usar para tomar todas as suas decisões financeiras para o resto da sua vida. Um conhecimento valioso que 99% das pessoas que investem não possuem e que eu vou te transmitir de uma forma bem simples. Então segura, confia, porque agora eu quero que você conheça e entenda essas 3 siglas. Elas são realmente a base para você fazer o seu dinheiro render muito mais. São 3 conceitos importantes que, se bem compreendidos, vão representar um verdadeiro divisor na sua vida. Mas antes, eu vou te dar um conselho. Pega um papel, uma caneta e anota. Vai, pausa esse vídeo, pega o papel e a caneta, porque isso é muito importante. Então vamos lá, vamos estudar essas 3 siglas que você precisa dominar: IPCA, Selic e CDI. Vamos começar pelo IPCA. O IPCA está relacionado com a inflação. E olha só, se você acha que já sabe tudo isso, tenha humildade de aprender, porque você vai se surpreender com algumas coisas que eu vou falar nesse vídeo. Como você já deve saber, a inflação é um aumento de preços de produtos e serviços. Você sente ela no seu bolso. Aqui no Brasil, o principal termômetro para medir a inflação é justamente o IPCA. Quem mede e divulga o IPCA é o IBGE. O IBGE tem uma lista de produtos e serviços e todos os meses ele soma esses valores e chega ali ao montante final. No outro mês, ele faz uma nova cotação, levanta esses valores e compara esse valor final com o do mês anterior. Se essa lista ficou mais cara do que a do mês passado, ocorreu inflação. O que a maioria das pessoas não sabe é que a inflação, esse aumento de preços, acaba com o poder de compra do nosso dinheiro. Você se lembra que há 10 anos atrás ia ao mercado com R$100 e enchia um carrinho de compras? Hoje, com R$100 no mercado, você compra pouquíssimas coisas, vai voltar para casa carregando aí algumas sacolinhas. Desde que o real foi criado, a nossa moeda, em 1994, até hoje, a inflação acumulada já superou 660%. Isso quer dizer que se lá em 1994 você comprava um produto por R$100, hoje, para comprar o mesmo produto, vai precisar gastar R$760 no mínimo. E é por isso que nós precisamos investir o nosso dinheiro. Para que o nosso patrimônio aumente, nós precisamos que os investimentos rendam mais do que a inflação. Aqui nesse vídeo hoje, você vai ver que tem muitos investimentos no banco que rendem menos do que ela. Agora que você já sabe o que é o IPCA, eu quero que você compare esse índice com o retorno que tem nos seus investimentos. Se você, por exemplo, investiu em algo em 2013, compare a rentabilidade desse seu investimento com o IPCA acumulado de 2013 até hoje. Ah, Michele, mas eu fiz um investimento em 2013. Eu não sei quanto foi a inflação de 2013 até hoje. Basta você entrar no Google, fazer uma pesquisa simples, colocar lá qual foi o IPCA acumulado desde 2013. E aí você consegue comparar com o seu investimento. Porque se os seus investimentos não superaram o IPCA, você pode até ter investido, mas você não ganhou dinheiro.
perder o poder de compra. Bom, agora você já entendeu o que é o IPCA. Vamos para a segunda sigla que você precisa dominar. Selic. Olha para mim, você sabe o que é a taxa Selic? Taxa Selic é aquela taxa que a gente escuta nos jornais, a gente lê ali na internet, a taxa Selic subiu, a taxa Selic caiu. Ela é a taxa de juros mais importante do Brasil. É a taxa mãe de juros da nossa economia. Quando há alteração na taxa Selic, isso gera um efeito em cascata em praticamente todos os juros aplicados no nosso país. Se a Selic aumenta, os empréstimos, financiamentos ficam mais caros. Para quem vai pegar o dinheiro emprestado do banco, o aumento da Selic é ruim. Mas, para quem é investidor, presta dinheiro para o banco, para o governo ou mesmo para as empresas, ou seja, quem faz investimentos em renda fixa, o aumento da taxa Selic é muito bom, porque a partir de então, os juros que a pessoa recebe ficam mais altos. Quando falamos em investimentos em renda fixa, estamos falando daqueles investimentos mais conservadores, previsíveis, onde você empresta dinheiro para alguém e já sabe como seus juros serão calculados e por quanto tempo. São diferentes, por exemplo, dos investimentos em renda variável, que, como o nome diz, a renda vai variar. É o que ocorre com as ações e com os fundos imobiliários. Hoje você compra uma ação, mas daqui a um mês você não tem a mínima ideia se essa ação vai se valorizar ou mesmo se ela vai sofrer aí alguma desvalorização. Então, quando a taxa Selic sobe, os investimentos em renda fixa ficam melhores, mais atrativos. Agora, quando a taxa Selic cai, o contrário também acontece. Os empréstimos e financiamentos, em regra, ficam mais baratos, os juros caem. E quem vai investir em renda fixa, vai emprestar o seu dinheiro, passa a receber juros menores. Hoje a taxa Selic está em 13,75% ao ano. Ah, Michele, mas você falou que a taxa Selic sobe, que ela desce. Como assim? Ela pode variar? Sim, essa variação ocorre num período de 45 dias. Então, a cada 45 dias, o Copom, Comitê de Política Monetária, um órgão do governo federal, analisa os dados da inflação, os relatórios e decide se mantém a taxa Selic no percentual que ela está hoje, se aumenta ou se diminui. E por que esse Copom faz isso? Porque a taxa Selic é o principal mecanismo que o governo tem de controlar a inflação. Como eu já falei, se a taxa Selic sobe, os empréstimos e financiamentos ficam mais caros. Isso faz com que as pessoas parem de contratar esses empréstimos e financiamentos. Menos pessoas comprando, força o preço dos produtos e serviços para baixo, o que diminui a inflação, como regra. Agora, se a inflação cai demais, fica muito baixa, o governo também precisa agir, precisa estimular a economia, fazer o dinheiro circular. Então, por isso, ele acaba diminuindo o valor da taxa Selic. Bom, agora que você já entendeu o que é IPCA, o que é taxa Selic, nós vamos falar sobre a terceira sigla, que é o CDI. Essa sigla o gerente adora. Já falou várias vezes para mim, tenho certeza que fala muitas para você. Quando você ouvir a expressão CDI, você vai usar ela como uma taxa. E ela é sempre muito próxima da taxa Selic. Então, hoje, como eu já falei, a taxa Selic está em 13,75% ao ano. CDI está aproximadamente 13,65% ao ano. Basicamente, você pega a taxa Selic e desconta 0,1. Então, por exemplo, se a taxa Selic subir para 14%, CDI vai estar em 13,9%. Então, agora eu quero ver se você entendeu. Quando eu falo que um investimento paga 100% do CDI, quanto esse investimento está rendendo? 13,65% ao ano. Agora, se eu falar para você que um investimento está pagando 110% do CDI, você vai fazer essa conta, colocar lá 13,65 vezes 110% e vai ver que esse investimento está pagando 15,01% ao ano. Olha só, nem doeu. Em poucos minutos você adquiriu um conhecimento que vai usar para o resto da sua vida em todas as suas decisões financeiras. Hoje, os investimentos em renda fixa ou estão atrelados a uma taxa de juros fixa, por exemplo, um investimento vai pagar 15% ao ano, ou usam a Selic ou o IPCA,
ou o CDI como indexador para a composição dos juros. Entendeu a importância de estudar sobre isso, de conhecer muito bem essas siglas? Um exemplo de investimento que tem a Selic como indexador dos juros é o Tesouro Selic, um tipo de título público, onde você empresta dinheiro para o governo federal e em troca recebe juros por isso. É um investimento super conservador, seguro e fácil de fazer. Qualquer pessoa consegue fazer esse tipo de investimento desde que tenha uma conta em um banco ou em uma corretora. E quanto ele rende? Agora ficou fácil. Rende praticamente o percentual da taxa Selic, ou seja, aproximadamente 13,75% ao ano. Agora, dentro do nosso método, nós vamos utilizar a letra P, proteção. Nós vamos identificar aqui as armadilhas do banco para você proteger o seu dinheiro. E a primeira armadilha é a poupança. Como eu falei, eu investi nela por muitos anos. E isso é compreensível, porque a poupança é algo cultural aqui no Brasil. Talvez você hoje ainda deixe o seu dinheiro na poupança. O brasileiro ama a tal da poupança. Hoje já são mais de R$1 trilhão aplicado na poupança. E a poupança é algo passado de geração em geração. Eu lembro da minha avó sentada na sala da casa dela, com aquele extrato amarelinho, falando que a poupança era um lugar melhor para deixar o dinheiro, que lá o dinheiro rendia. Enfim, eu fui crescendo ouvindo isso da minha avó, dos meus pais e passei a repetir também. E por todos esses motivos, só de pensar em tirar o dinheiro da poupança dá um nervoso, um medo, uma insegurança. Para você ter uma ideia, uma das minhas alunas, quando foi tirar o dinheiro da poupança e enviar para a corretora, passou mal. Ficou com as mãos trêmulas. Enquanto o dinheiro não apareceu lá na corretora, ela realmente ficou muito mal. E por essa insegurança, a maioria dos brasileiros deixa de fazer investimentos melhores. Só que esse medo é justamente aquilo que o banco deseja. É tudo que o banco quer. Já parou para pensar que toda a publicidade do banco, todo o discurso do gerente alimenta esse medo? E faz a gente pensar e sentir que só lá no banco o nosso dinheiro está seguro. Dessa forma, fica muito fácil fazer as pessoas deixarem o dinheiro na poupança. Mas me conta uma coisa, você, se tem dinheiro na poupança, sabe o quanto ela rende? É curioso porque a maioria absoluta das pessoas que deixam o dinheiro lá não faz a mínima ideia de quanto ele está rendendo. Olha só, os juros pagos pela poupança dependem de quem? Da taxa Selic. A regra é a seguinte: se a taxa Selic estiver acima de 8,5% ao ano, a poupança rende 0,5% ao mês mais TR, que é a taxa referencial. Essa taxa normalmente ela fica zerada. Agora, quando a taxa Selic está abaixo de 8,50% ao ano, a poupança rende 70% da Selic mais TR. Essa regra se aplica para os depósitos realizados após o dia 4 de maio de 2012. Então, como hoje a Selic está em 13,75% ao ano, a poupança rende 0,5% ao mês mais TR, o que está representando hoje 7,9% ao ano. Então, olha só, se você ainda não sacou por que a poupança é um péssimo investimento, eu vou te explicar. Basicamente, são duas razões simples que você agora vai compreender muito bem. A poupança normalmente perde para a inflação. Dá uma olhadinha nessa tabela, presta bem atenção. Se você tivesse aplicado seu dinheiro na poupança em 2015 e fizesse o resgate no final de 2022, mesmo com os juros da poupança, seu dinheiro estaria valendo bem menos. Ele não compraria as mesmas coisas que comprava no momento que você fez a aplicação. Nos últimos 8 anos, a inflação acumulada, o IPCA acumulado, foi de aproximadamente 48,34%. E nesse período, os rendimentos acumulados na poupança foram de 44,89%. Quer dizer que se eu pegar os juros da poupança e descontar a inflação, a poupança teve uma rentabilidade negativa de 3,45%. É como se no dia 1 de janeiro de 2015 você fosse até o supermercado, fizesse uma compra e o valor dessa compra, eu vou imaginar aqui
que ficou em R$100. E no mesmo dia, vou imaginar que você foi até o banco, colocou R$100 na poupança. E no final de 2022, você foi até o banco e resgatou R$144,89 na poupança. Nessa mesma data, você volta ao mercado, coloca dentro do carrinho os mesmos itens, só que agora eles não custam mais R$100. Aquela mesma compra passou a custar aproximadamente R$148,34. Viu só, você teria deixado de usufruir do seu dinheiro e depois, esse dinheiro que você resgatou, mesmo com os juros da poupança, já não é suficiente para comprar o que comprava no momento da aplicação. Então responde para mim. Você ganhou ou perdeu dinheiro na poupança? Com certeza perdeu. Mas além de não superar a inflação, na poupança você perde dinheiro por essa segunda razão também. Você poderia estar ganhando juros bem maiores em investimentos tão seguros e fáceis, mas mais rentáveis do que ela. E é exatamente esse o assunto do próximo vídeo. Eu vou revelar alguns investimentos que rendem muito mais do que a poupança. Dentro desses investimentos, o que rende menos que eu vou te revelar rende 110% do CDI. Você já sabe fazer essa conta. 110% do CDI é aproximadamente 15% ao ano. É um investimento de renda fixa com a mesma segurança da poupança, que rende muito mais e tem a mesma facilidade que ela, ou seja, você pode aplicar o seu dinheiro, pedir um resgate a qualquer momento e esse dinheiro fica disponível para você. Já pensou nisso? Um investimento aí com as mesmas facilidades e segurança da poupança, pagando praticamente o dobro de juros que ela. Para a diferença ficar bem clara, eu vou simular aqui, vou imaginar que você tem hoje R$100 mil no banco, lá na poupança. Se você ainda não tem essa quantia, um dia vai ter, eu tenho certeza. Mas acompanha comigo o exemplo. Então, após 2 anos e 1 dia, o seu patrimônio acumulado na poupança seria de R$116.423 e depois do mesmo período, 2 anos e 1 dia, nesse outro investimento, você receberia R$127.426,05, já com todos os descontos. Você teria esse valor líquido, uma diferença de mais de R$11 mil. Apenas por uma decisão com conhecimento. Eu estou falando de um investimento seguro, simples, que paga 66% a mais de juros do que a poupança. 11 mil por uma escolha melhor, sem ter que trabalhar mais por isso. Já a segunda armadilha do banco que eu vou revelar para você é a previdência privada. Eu tenho certeza que você já escutou isso do seu gerente. O melhor investimento a fazer é colocar o seu dinheiro na previdência privada, porque só assim você não vai gastar o seu dinheiro e não vai correr o risco de ficar sem nada no seu futuro. Percebe que o gerente tenta colocar medo em você? O que ele faz com esse discurso é basicamente diminuir você, fazendo você acreditar que não é capaz de administrar e de investir sozinho o seu próprio dinheiro. Ele quer que você acredite que a previdência privada é o melhor investimento, mas ele esconde muitas coisas de você. Dá uma olhada nessa matéria aqui. É isso mesmo que você leu. Nos últimos 10 anos, 96% dos fundos de previdência privada de renda fixa renderam menos do que o Tesouro Selic. Perderam também para aqueles investimentos que pagaram 100% do CDI no mesmo período. Isso quer dizer que uma pessoa que investiu em um fundo de previdência privada de renda fixa, que pagou taxas altíssimas, teria hoje um valor acumulado menor do que uma outra pessoa que tivesse feito um investimento simples como o Tesouro Selic e não tivesse pagado taxa de administração nenhuma. Uma curiosidade legal de falar aqui é que as pessoas às vezes falam que têm medo de investir no Tesouro Selic ou em títulos públicos, porque tem medo do governo quebrar. O que elas não sabem, e que talvez você não saiba, é que os bancos e os fundos de previdência privada de renda fixa deixam mais da metade do seu capital aplicado em títulos públicos. Ou seja, a pessoa não quer investir em títulos públicos, mas o banco faz isso por ela, só que não passa para ela todos os juros desse investimento, paga muito menos para ela. Isso é realmente uma vergonha. E é triste porque as pessoas investem em previdência privada
para construir um futuro mais próspero. Só que, como esses fundos, em sua maioria absoluta, rendem muito mal, mais de 96% são péssimos fundos, essa pessoa está deixando de ter muito dinheiro no futuro por fazer um investimento ruim. Eu vou citar aqui apenas 3 exemplos de fundos de previdência privada de renda fixa que nos últimos anos renderam menos do que o CDI. Dá uma olhada. Então, se você investe em algum fundo de previdência privada de renda fixa, pega o seu celular, manda uma mensagem para o seu gerente e pergunta: qual foi a rentabilidade do seu fundo nos últimos 10 anos? Superou o CDI? Depois, eu quero que você conte para mim qual foi a resposta. Eu tenho certeza que você vai ter um choque. Para você ter uma ideia, ver o que eu estou falando, vou compartilhar aqui o extrato da previdência privada de uma aluna minha. Observe que esse fundo perdeu feio para o CDI. Minha aluna, como não tinha conhecimento sobre isso, estava perdendo dinheiro por não fazer escolhas melhores. Depois que ela entendeu o que você está entendendo agora, ela fez o resgate desse investimento e hoje o dinheiro dela já está aplicado em ativos muito melhores. E se por acaso você conhece alguém que investe em previdência privada, pega o link dessa aula, manda para essa pessoa, fala para ela assistir esse vídeo urgentemente e entender se está ou não perdendo dinheiro nesse investimento. Por último, os outros investimentos que também podem fazer o seu dinheiro sumir são os fundos e os CDBs dos próprios bancos. Quando eu me refiro a bancos, estou falando daqueles bancos tradicionais, aqueles que a maioria dos brasileiros deixa o dinheiro aplicado. Aquele azulzinho, o outro amarelinho, outro que é vermelho, enfim, eu tenho certeza que você já entendeu. Eu faço essa ressalva porque alguns bancos menores têm sim excelentes investimentos, pagam bem os seus investidores. Sobre os fundos de investimento, nós temos o mesmo problema que ocorre com a previdência privada. Os fundos de investimento rendem menos do que o CDI. Eu tenho certeza que se o seu dinheiro está lá naqueles bancões, você já escutou isso do gerente. Olha, deixa o seu dinheiro nesse fundo DI. Aqui você pode pedir o resgate a qualquer momento e o seu dinheiro está rendendo juros todos os dias. O que o gerente não te conta é que a maioria absoluta desses fundos tem uma rentabilidade horrível. Dá uma olhada nessa matéria. Ela foi publicada em setembro de 2022. Ela comparou os fundos DI com o retorno do CDI nos 12 meses anteriores e durante o ano de 2022 até agosto. Então, de janeiro a agosto de 2022, o CDI rendeu 7,61%. E naquela época, o CDI acumulado dos últimos 12 meses era de 10,23%. E estes fundos DI, que são os principais que os brasileiros investem, renderam bem menos do que o CDI no período. E assim, de armadilha em armadilha, as pessoas vão perdendo parte de um futuro muito mais próspero por não terem conhecimento e acreditarem em tudo que o gerente fala. E talvez você já esteja se perguntando: e os CDBs oferecidos pelo banco também são ruins? Bom, se você não sabe o que é CDB, é mais uma sigla bem importante que você precisa entender. CDB significa Certificado de Depósito Bancário. É um título de renda fixa onde você empresta o seu dinheiro para o banco e, em troca, recebe juros por isso. Para captar os recursos desses investidores mais exigentes que não se contentam com os juros da poupança, o banco emite CDBs. E realmente, nesse tipo de investimento, você encontra juros melhores que a poupança. O problema é que nos grandes bancos, o gerente só vai te oferecer CDBs emitidos por estes bancos. Por exemplo, na Caixa, o gerente só vai te oferecer CDBs da Caixa. No Banco do Brasil, só CDBs do Banco do Brasil. Então não existe concorrência e você acaba sendo obrigado a aceitar aquela taxa que o banco quer te pagar, sem nenhuma possibilidade de escolha. Agora, se você investe pelas corretoras, encontra CDBs de vários bancos. E essa concorrência, força esses bancos a oferecerem taxas melhores. Então você encontra CDBs pagando mais do que se você estivesse investindo lá naqueles grandes bancos. Vou te contar aqui a história de um aluno meu.
ele tinha mais de 4 milhões de reais para fazer um investimento. Então, o gerente da conta dele marcou uma reunião com os especialistas deste grande banco que ficavam em um escritório na Avenida Paulista. Eu participei desta reunião e ali foi contada toda aquela história de cliente especial, de que ele era um cliente de alta renda, então por isso seria oferecido um investimento muito melhor. E depois de toda essa ladainha, ofereceram para ele um investimento que na época pagava 10% de juros ao ano. Só que o meu aluno, por ter conhecimento, foi pesquisar nas corretoras e encontrou investimento pagando 20% a mais de juros do que aquele oferecido pelo gerente. E esse investimento que ele encontrou na corretora, qualquer pessoa que tivesse mais que R$500 poderia fazer. Se meu aluno não tivesse feito essa pesquisa, não tivesse conhecimento, teria perdido mais de R$100 mil ao deixar o seu dinheiro aplicado naquele grande banco. Hoje você deu o primeiro passo para fazer o seu dinheiro render muito mais. Eu tenho certeza que você identificou e compreendeu muito bem essas armadilhas dos grandes bancos. Na próxima aula, eu vou mostrar para você como é possível investir direito o seu dinheiro. Já de início, você vai conhecer um excelente substituto da poupança para você já colocar esse conteúdo em prática começar a investir bem melhor o seu dinheiro. Depois, eu vou revelar outros investimentos que geram renda e que são capazes de multiplicar muito o seu patrimônio para que você possa ter resultados como os meus. Me siga também no Instagram, @investedireito, e inscreva-se no nosso canal no YouTube. Então essa foi a nossa primeira aula. Um grande beijo, muito obrigada e até a próxima aula.